Você é cristão e não tem o Espírito Santo. Você não é selado com o Espírito Santo. Ao Senhor nosso Deus, toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração. E você seja a própria bênção para todas as pessoas que vivem, que fazem parte da sua vida. Hoje nós vamos falar sobre isso. O cristão, ele é convertido, ele se sente convertido. Ele dá a oferta, ele recolhe o dízimo, ele faz oração, ele vai na igreja, né? Mas ele não tem a manifestação do Espírito Santo nele. Por que que isso ocorre? Nós vamos falar sobre isso. Em Romanos 8, versículo 9, fala o seguinte: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. No versículo 10, fala assim: e se Cristo está em vosso corpo, o corpo, na verdade, está morto. Está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. No versículo 11, fala assim: e se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que vos habita. Então é o seguinte, muitas vezes nós fazemos essa conversão, nós nós viramos uma nova criatura, né? Nós temos certeza que nós somos de Cristo, nós mudamos os nossos hábitos, mas o que acontece? O Espírito Santo não se manifesta em nós. Isso aí é uma coisa muito interessante. Por que isso? E fala que se o Espírito Santo não se manifesta, não está em você, você não é de Cristo. O que eu tenho a dizer é que essa questão da conversão, de você se tornar um cristão verdadeiro, é uma caminhada. É uma caminhada. Começa pela conversão. Aí você vai sendo norteado pelo Espírito Santo. Mas tem um detalhe. Acontece isso com a gente se a gente der condição, se a gente tiver como primícia ser do Senhor. Muitas vezes a gente é cercado no dia a dia de tantas coisas, no nosso trabalho, na nossa participação, você vai em determinadas festas, em determinado lugar e você retoma a sua criatura. Você retoma a sua criatura, você não se alimenta adequadamente espiritualmente, você simplesmente está no meio de um pessoal, você age igual, você fica quieto, ou você participa de piadas, no dia a dia normal, você tem pensamento, porque tudo começa no pensamento, você começa a ter vários pensamentos que você acha que é normal, porque você está no meio daquelas pessoas, você está convivendo com aquelas pessoas. Mas você esquece que o Senhor Jesus, nosso Deus, é primícia. Então, em todos os lugares que você estiver, você precisa estar com o foco na sua santificação. Você tem que ser o testemunho, você tem que dar testemunho, você tem que incomodar as pessoas, você tem que as pessoas têm que perceber pelo seu jeito, pelo seu testemunho, que você é uma pessoa de Deus. Olha, os apóstolos largaram tudo para ir servir ao Senhor. Eles acreditaram tanto, eles creram, né? O que é crer? Crer é você tomar parte, você se transformar, você ser igual.
Essa é a crença que o nosso Deus. Ele deixou na palavra dele tudo escrito, ele deixou como a gente tem que agir, como que a gente tem que proceder. Quanto mais você se alimenta, mais se alimenta espiritualmente da sua palavra, ou dos seus gestos, do seu testemunho, do seu dia a dia, você mais aproxima do Senhor. Isso é uma caminhada. E paulatinamente você vai criando robustez na sua fé. Tudo é através da fé. Que se você não acredita, não pode ser feito nada. Mas então o agir da fé, o manuseio da fé, ela vai criando musculatura, como se fosse numa academia, né? Então quando fala assim, você tem que se transformar numa bênção. Você tem que ser, o que é uma bênção? A bênção é uma fonte. O que é uma fonte? A fonte jorra água nova. A fonte que é você, jorra o Evangelho, as boas novas do Senhor, o ensinamento do Senhor para as pessoas, para que elas sejam convertidas também, para que elas tenham a vida eterna, tenham uma vida, uma salvação no agora, que passe a ser um mundo completamente diferente, com nova visão, mas tenha também a vida eterna no porvir, né? Então, vou fazer uma sugestão para você. Faça uma reflexão. A partir deste momento, você começa a monitorar os seus pensamentos. Você vai ver a quantidade de pensamentos que vêm aleatoriamente e que não contribuem para a tua santificação. Toda vez que vier um pensamento que não é legal, você dá glória ao Senhor Jesus. Fala, glória a Deus, glória ao Senhor Jesus. Você vai notar um conflito na sua mente. Você vai fazer uma limpeza nesses pensamentos. E você tem que decidir isso. Você precisa decidir que isso é o mais importante para você, a sua santificação. Aí sim você estará simplesmente, com simplicidade, você estará sendo uma pessoa humilde, você vai se esvaziando de você no seu dia a dia. Todos os dias é motivo para isso. Você vai se esvaziando e vai se enchendo de Cristo. Então esse Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, ele vai passar a se manifestar em você. Ele vai achar guarida, ele vai achar morada em você. Legal, né? Vamos orar? Senhor nosso Deus, maravilhoso Pai, Deus que deu a nossa vida e que nos dá como a gente pode viver bem, como a gente ter vida e vida de abundância. Então, meu Pai, nos dá para nós o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a mansidão e a temperança. Tudo isso, meu Pai, através da fé no Senhor. Então, em nome do Senhor Jesus, para que tudo seja para a Tua honra, para a Tua glória, nos resgate, meu Pai, nos dá essa visão, nos dá esse querer e realizar da nossa santificação. Tudo para Te adorar, meu Pai, e para que nós tenhamos a vida eterna no Teu reino, em nome do Senhor Jesus. Hoje é o dia do amor do Senhor para todos nós.